Bom dia, meus irmãos. Eu costumo, os domingos, às vezes, fazer alguma filmagem. Eu mando as minhas mensagens durante a semana. E nesse domingo, que começa o primeiro domingo do mês missionário, vamos abordar aqui, eu estou abordando a carta aos Gálatas durante a semana. E hoje eu comecei a refletir sobre a carta aos Hebreus, que é dedicado ao mês missionário. Então hoje aqui, a Igreja Católica vai ter que se abster-se a não entrar na polêmica de gênero, de discussão, de movimento que está existindo no mundo. Que isso é só uma farofa que o demônio está colocando no ventilador para ver se respinga. Então a igreja tem que ficar um pouco longe dessa polêmica, LGBT, movimento gay, homem casando, essas coisas polêmicas, nós não devemos. Basta que hoje, no Evangelho, o demônio vai fazer essa interrogação, Jesus vai pôr à prova. Então vamos ler aqui, então, para não ficar muito longo, para já de início, que eu quero dedicar, assim, à família, que está tão desgastada sobre falar sobre o matrimônio. Vamos ver o que é que Deus pensou para o homem, para a família. Leitura do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor disse, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por que Deus não fez o homem e a mulher juntos? Por que Deus fez o homem? Porque Deus era masculino e Deus não poderia fazer separadamente um homem e a mulher, por enquanto. Pois não vamos ver essa polêmica. Vou dar-lhe uma auxiliar. Deus começa então a pensar na feminilidade, semelhante a ele. Então o Senhor Deus tomou da terra todos os animais selvagens, todos os seres, aves do céu, e trouxe Adão, tudo. Veja que Deus criou o homem e deu essa incumbência para que o homem mandasse, para que o homem administrasse todos os bens de Deus, até tudo. Trouxe Adão, para ver como os chamaria todos ser vivo da terra, é o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair num sono, anestesiou o Adão profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar de carne. E depois das costelas tiradas de Adão, o Senhor lhe tomou a mulher, formou a mulher, e lhe conduziu a Adão. Aí está o que Deus amou, o homem amou à primeira vista, e fez a mulher, e o homem amou à primeira vista. O amor à primeira vista é o amor verdadeiro. E Adão exclamou, desta vez sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Podemos até dizer sangue do meu sangue. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, o que eu falei no Gênesis, que o homem e a mulher são uma obra só, não estranho, porque está escrito aqui no Gênesis. Não dá eu não posso me alardar muito sobre esse tema, porque eu tenho que abordar aqui o Evangelho, então, de hoje, né? Então vamos aqui ler o Evangelho de Jesus Cristo, na carta, proclamação do Evangelho de
Marcos capítulo 10, versículo 2, versículo 16 ou versículo 2 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus, vejam só, o que é a polêmica do questionamento? Vem lá do paraíso. Isso vai se alastrar. Se aproximaram de Jesus com o intuito para pô-lo à prova. Ele não estava querendo saber da doutrina de Jesus Cristo, ele estava interessado na doutrina dele. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. O homem pergunta a Deus, o homem interroga diretamente Deus, porque Jesus era Deus. Perguntou. Então, Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou. O que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu-se escrever uma certidão de divórcio, mas não foi Deus que fez. Isso foi uma invenção humana de divórcio. E despedi-la. Jesus então disse: apaga tudo aí de vocês. Eu sou Deus. E não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu quis para o homem. Jesus disse, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, o que estava escrito no Gênesis lá. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Gente, não é difícil, não está. Deus fez o ser humano tão simples, é só observar a Carta Magna. Podemos brigar, marido e mulher, todo dia, discutir, mas pelo menos não guarde raiva. Não fique e não deixe para outro dia. Agora, por que a mulher briga com o marido, deixa os seus filhos, abandona, vai com outro homem, separa-se? E lá ela não desfaz do primeiro casamento e faz outro casamento, o adultério. Gente, para quem tem ouvido, para entender, que entenda de uma vez por todas, que Deus Todo-Poderoso, essa Carta Magna, divulgada hoje aqui do Gênesis, e Jesus confirmando o que está no Gênesis, precisa dizer mais alguma coisa. Pedimos para que, por intermédio da Santa Sagrada Família, para que essa família divina, implantada por nosso Senhor Jesus Cristo, o Sim de Maria, nós possamos encontrar no nosso lar mais amor, menos violência. Marido, ame as suas esposas. Porque o que eu disse? Se você não amar a sua esposa, você não vai amar a Deus e nem a si próprio. Ou seja, você é um animal irracional. Porque o que estava escrito no Gênesis, porque Deus tinha criado tudo e mostrou diante de Adão, desfilou. E Adão não gostou de nenhum delas. Adão não amou nada que fosse de Deus. Só foi amar quando Deus tirou um pedaço do homem e lhe fez a companheira. Eu tive 42 anos casado, nunca desapontei-a. E Deus disse que nunca tirei uma viga. Por isso eu tenho a alegria de estar falando para vocês, de ter construído um lar com os conflitos. Mas eu posso dizer uma palavra que eu disse no altar: até que a morte nos separe. E esse capítulo eu consegui ter êxito. Por isso que eu me alegro de ter tido uma família, e essa família está na minha memória, e com certeza nunca será tirado o que eu conquistei durante toda a minha vida. Que louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.